Deus, meu Pai, que dá teu filho, teu servo, que o Senhor escolheu, Pai, para trazer a tua palavra nessa noite, Pai. Senhor, usa ele, Pai, com intrepidez, com ousadia. Pai, a tua palavra, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, Senhor. Ela é capaz, Senhor, de dividir a junta da medula, Pai. Dividir, Senhor, e discernir a intenção do coração, Pai. Senhor, aqui está, Senhor, a tua mensagem, Pai, e o teu mensageiro. Pai, usa ele, Pai. Guarda os passos, Senhor. Guarda, Senhor, os projetos. E multiplica, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem sobre ele. É o que nós te pedimos, te agradecemos. E quem concorda diz: amém. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Dão glórias ao Senhor aí. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu trabalhei, pedi ao Senhor que desse um dia tranquilo, domingo, né? Também é dia de trabalhar. Pela misericórdia dele, ele me concedeu um dia abençoado e pude trabalhar tranquilamente, pude meditar um pouco na palavra, porque Deus se agrada até mesmo no nosso trabalho, né? Não custa nada a gente tirar um tempo, se está ali, ouvir, ler a palavra do Senhor, meditar, mesmo que você não tenha uma oportunidade para estar pregando, né? Isso é algo de mim. Eu sempre faço isso porque se eu estou ali hoje pela misericórdia dele, trabalhando com algo que eu faço, que eu gosto, que hoje eu aprendi a amar, é pela misericórdia dele. E se eu tenho esse tempo livre, eu gosto de dedicar ao Senhor. Vamos acompanhar comigo a passagem de Lucas. É uma passagem que, Lucas capítulo 15, eu gosto muito dessa parábola, que me faz lembrar do meu passado, onde o Senhor Jesus me retirou, onde eu, por rebeldia, não queria estar na presença dele, mas o Senhor me resgatou com as suas fortes e potentes mãos. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, versículo 21. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias ao Senhor. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Glórias ao Senhor. E pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glórias ao Senhor Jesus. Podereis se assentar, igreja. Essa parábola vai de encontro, acredito que a todos nós, porque ela retrata a vida da pessoa sem Jesus. Ela retrata como é a vida da pessoa que está nesse mundo perdido, sem uma direção. Quando o filho vai ao pai e fala: Pai, divida os bens, porque eu já não quero habitar em tua casa. Em nenhum momento o pai ficou discutindo, em nenhum momento o pai ficou debatendo, simplesmente repartiu os bens. E assim foi o
filho pródigo, achando que estava fazendo a sua melhor escolha. Mas em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. E era justamente isso que o esperava. Porque quantas das vezes, a gente achamos que no mundo fora temos a nossa melhor escolha, a nossa melhor carreira, mas sem Jesus somos meros seres humanos impotentes. Podemos ter tudo, podemos ter casa, podemos ter carro, dinheiro, e nada disso vai nos satisfazer. Quantas das vezes eu, fora da igreja, tinha uma vida estável, tinha um emprego que eu queria, as pessoas olhavam para mim por fora e diziam: Rodrigo é bem sucedido, mas não sabiam quantas vezes, quantas noites eu chorava, clamando por socorro, mas não tinha forças a chegar ao Senhor. Mas Jesus tinha um plano na minha vida. E vemos o filho pródigo feliz da vida aqui, achando que tinha feito a sua melhor escolha, pegou seus bens, começou a gastar com tudo. Dinheiro era o que não faltava. E aí, quando você tem dinheiro, você tem amigos, você tem as melhores pessoas, as melhores influências ao seu lado. Mas no primeiro vendaval, quando você não tiver nada, essas pessoas simplesmente somem. Aleluias! E foi exatamente isso que aconteceu. O filho pródigo começou a gastar com dinheiro, o seu dinheiro suado, que ele nem havia conquistado, era herança do seu pai. Por isso que muitas das vezes nós vemos, até hoje em dia, isso é notório, um filho gastar aquilo que ele não construiu, simplesmente por soberba, arrogância, gastar a herança que o pai lhe deu. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi lá, aos poucos, gastando tudo. E aí, é como se diz, nem todo o dinheiro do mundo, ele é eterno. Chega uma hora que acaba. As pessoas têm que dar sabedoria, você começa a gastar, e chega um momento em que você já não tem absolutamente nada. E aí bateu o desespero nele. Sabemos que ele começou a trabalhar no pesado, começou a batalhar como um servo qualquer. Antes ele era o Senhor, filho do dono da casa. Agora passou a apacentar porcos. E a palavra de Deus diz que a sua ânsia por comida ele fez querer ali se alimentar da comida que os porcos se alimentavam. Olha a situação que chegou. Antes tinha tudo, mas perdeu por arrogância, por ego. Mas agora ele, naquela situação, ele se lembrou de quem? Ele se lembrou da casa do Pai. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando estamos aí perdidos, sem solução, podemos até ter tudo, podemos ter dinheiro, casa, carro, uma conta bancária cheia, mas quando o nosso interior está aos prantos, o Senhor nos acolhe. E aí ele se lembra da casa do seu pai. E no versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazer-me como um dos seus trabalhadores.
nesse gesto de humildade, achando que o seu pai já não iria mais te tratar como filho. Ele pensou que ao chegar lá, pelo fato de ter acontecido o que aconteceu, ele não iria ser mais tratado como filho, mas assim é o Pai Celestial. Ele nos trata, por mais que não mereçamos, nos trata como filho. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia. E ele, acrescentando, fala no verso 15: recebamos o Espírito de oração de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Por mais que não mereçamos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por mais que nós desviamos, por mais que nós saímos da presença dele, ele nunca se esquece, e sempre, se você voltar, o seu lado, o seu lugar estará reservado e te chamará de filho, filha, porque a sua misericórdia é infinita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando estamos ao mundo sem direção, sem rumo, na nossa consciência, por muitas das vezes achamos que pelo nosso pecado não somos dignos de adentrar a casa de Deus. Por muitas das vezes até pensamos que não somos dignos nem de orar ao Senhor, pelo fato de nós não estarmos na casa de Deus. É complicado para quem sai, porque para retornar é quase que uma missão impossível. É algo que você tem vontade, pessoas oram por você, mas pelos seus próprios pés você não consegue, porque a vida que você olha, a vida que você tem, financeiramente estável, emprego bom, você vai, faz o que você quer sem dar satisfação a ninguém. Você coloca naquela balança: olha, será que vale a pena mesmo voltar à casa de Deus? Será que vale a pena mesmo pagar o preço por servir ao Senhor com fidelidade? Eu digo que vale. Mas por egoísmo, por ego, nós não se achegamos ao Senhor e começamos a passar por dificuldades. Que o Satanás, ele te mostra um caminho, como foi dito, a porta larga é muito fácil, o caminho é muito bom, mas no final leva à morte. E quando passamos por dificuldades, lembramos do Senhor, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13 diz que Jesus, Deus, Ele é imutável. A sua misericórdia não muda, a sua infinita misericórdia nos alcança. Por mais que não mereçamos, Ele nos dá a paz. E se você der o primeiro passo, Ele vai e te recebe de braços abertos. Aleluia. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é que o pai, quando conversa com o filho, ele não discute, fala: olha, meu filho, se você for, vai acontecer isso, eu não quero que você vá,
eu não quero que você vá. Em um momento ele discutiu. Se você quer, tudo bem, seja feita a tua vontade. Eu imagino que muitos aqui já passaram por essa situação. O pai, ele poderia até falar, discutir com o filho, mas ele certamente todos os dias ele falava: vai voltar, vai voltar, vai voltar, eu não vou atrás, ele vai voltar, glórias ao Senhor, ele vai voltar. Porque eu e você tínhamos um plano antes mesmo da fundação do mundo, ao qual o Senhor preparou para nós. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Salmo 139, verso 16, diz que todas as coisas, elas foram escritas antes mesmo da fundação do mundo. Tudo o que passamos já estava no livro do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. O que fez de fato o filho pródigo se converter foi que o pai não jogou na sua cara todos os erros cometidos por ele. Quando o filho chega, vamos observar na palavra do Senhor Jesus, ele diz no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos seus trabalhadores. Ele se levantou e ao chegar, ele já estava tudo planejado o que iria dizer ao seu pai. Ele começou: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Glórias ao Deus, aleluia. Ele, antes de terminar, porque ele queria ser, pelo menos que o pai o tratasse como servo, mas antes dele terminar a conclusão, o pai já falou para os servos: olha, traz as melhores roupas, traz um anel, traz a sandália e coloca ao Cristo. Você sabe por quê, meu amado? Porque filho, quando retorna à casa do pai, verdadeiramente ele trata você como um filho, ele te dá as honras de filho e não como servo. Glórias ao Senhor Jesus. Lavaço e legovas, louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira conversão do filho pródigo foi que o pai jamais tocou no assunto sobre os seus erros, sobre as suas escolhas, sobre as suas condutas, sobre aquilo que ele havia feito de ruim. Sabe por quê, meus amados? Nós vamos ler lá na palavra que Deus, ele joga os nossos pecados e transgressões no mar do esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando voltamos à casa do Pai, ele não quer saber o que você fez no passado. Ele não quer saber se você pecou isso, fez isso, aquilo. Ele simplesmente está de braços abertos, falando: filho, venha aqui comigo. Seu lugar nunca esteve ocupado por ninguém. Seu lugar sempre esteve aqui, te esperando, assim como eu. Louvado seja Deus. E quando retornamos à casa do Senhor, a alegria que tínhamos antes, ela é de uma forma, dessa vez, dobrada, porque você vê que apesar de tudo, você sempre teve um Deus à sua espera. O plano que Ele tinha para você sempre esteve de pé.
Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E quando ele chega, antes mesmo de partir, ele não tem a oportunidade de dizer ao pai que ele queria ser tratado como um servo. O pai já falou: não, traga as melhores coisas para meu filho, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que passagem linda, maravilhosa, fala tremendamente em meu coração. Quando eu tive recebi o comunicado que eu estaria trazendo a palavra do Senhor, dobrei os meus joelhos e pedi a Deus uma orientação, porque eu sempre estudo em casa, sempre gosto de ler, mas essa palavra ela fala muito comigo e eu creio que com os irmãos também. Retrata a vida de muitos que acham que saindo da presença do Senhor você vai ter melhorias, você vai ter coisas boas, aparentemente sim, mas no final elas te conduzirão à perdição. Louvado seja Deus. Quando Deus ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, ele não quer saber o que tu fez, ele não quer saber sobre o que você deixou de fazer. Ele quer compromisso, ele quer fidelidade. Que tenhamos fidelidade com Cristo, pois somos tentados todo santo dia. No mundo não existe caminho melhor do que o caminho para o céu. Satanás, muitas das vezes, ele vai usar pessoas para falar até coisas que estão na Bíblia para você, e você se captar de forma errada, você vai cair na cilada do diabo. Quando Satanás falou para Jesus: olha, se tu pulares daí, está escrito, dar ordem aos teus anjos. Ele não estava mentindo de nenhuma forma. E assim são pessoas que às vezes nos falam coisas que podem estar até mesmo na Bíblia, mas devemos ter a sabedoria para não cair nas astutas ciladas do diabo, porque nós temos que ter discernimento, e Jesus teve: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que o filho pródigo passou, só ele sabe. O que você passou, só você sabe, só eu sei. São coisas que nós olhamos para o passado e falamos: Senhor, dá-nos graça, dá-nos força para não cair, porque eu não quero retornar para lá. E como é algo que nós já sabemos, é uma ilusão. Você acha que você tem tudo, mas sem Deus você não tem nada. Por muitas das vezes eu pensava assim: eu tenho que trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei da minha profissão. Na minha cabeça, ter tempo para Deus era algo assim que não era prioridade.
Eu achava que tempo para Deus era só quando eu conquistasse isso, ou conquistasse aquilo. Eu falava, não, para quê? Na minha cabeça, esses pensamentos me vinham porque a minha vida aparentemente era feliz. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava da vida que eu tinha. Mas Jesus, quando tem um plano para você, Ele faz você passar por situações, Ele permite você passar por coisas para enxergar que você tem que fazer a obra do Senhor. E não adianta fugir, não adianta se esquivar, não adianta tentar correr, porque o escolhido não tem escolha. Glórias ao Senhor Jesus. Você pode tentar, você pode até por um tempo conseguir, mas Jesus lá na frente Ele vai te mostrar situações que você vai ver o quanto está sendo tolo em não estar na presença dEle. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Chegam situações em nossas vidas que a gente não entende o porquê estamos passando. Você fala assim, meu Deus, agora a gente lembrou de Deus, né? Você fala assim, meu Deus, por que eu estou passando isso? É Jesus te alertando, falando, olha, eu quero você na minha casa. E a gente tenta fugir e as coisas começam a piorar. As tempestades vêm porque a nossa casa não está firmada na rocha. As coisas vêm, o vendaval, a tempestade bate e tudo se desmorona em nossas cabeças. Aí lembramos do Senhor, como o filho pródigo, perdeu tudo, menos o caminho da casa do Pai. Perdeu tudo que ele havia ganhado, menos o rumo da casa do Pai. Louvado seja Deus. E quando nós tiramos o ego, porque nós seres humanos nós somos muito egoístas. Eu particularmente, eu era muito, mas eu tive que passar por situações que o Senhor teve que moldar para eu poder até mesmo receber coisas que, se eu recebesse antes, eu não daria os créditos ao Senhor. É o mesmo orgulho que Satanás teve ao querer se comparar e ser maior até mesmo que o Todo-Poderoso. É um pecado que todo ser humano infelizmente tem. É o orgulho, é o ego, que por mais que veja as coisas ruins dando tudo errado na sua vida, ele não reconhece que ele precisa do Pai. Tristeza é para a nossa vida, porque quando estamos ao mundo, nós não temos alguém para recorrer. Quando estamos por aí afora, nós pensamos que a nossa influência, os nossos amigos, o nosso dinheiro, ele vai dar conta de tudo que acontecer em nossa vida. Mas chegará um tempo, chegará uma situação em que aquele teu QI, aquele teu amigo influente, aquela tua amizade, você olha e você fala assim, não, se o bicho pegar, eu recorro a fulano. Chegará um momento em que nada adiantará. A quem tu vai recorrer quando estás no mundo? Mas quando estamos diante do Pai, aos seus pés,
Ele nos diz: filho, não temas, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não temas, porque eu te ajudo. Te tomo pela tua mão direita. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há algo de especial quando o filho retorna, que é a festa que o pai manda fazer. Há algo de especial quando o filho reconhece o seu pecado e vai ao pai. Há algo de especial que acontece quando o filho reconhece o seu erro, pois o pai faz uma festa. É assim que somos nós. Quando retornamos à casa do Senhor, há uma festa no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando retornamos a Ele, os anjos festejam a nossa volta. Quando retornamos, os anjos festejam, se alegram, porque o pecador reconhece que ele não é nada nem ninguém sem o Pai Celestial. Louvado seja o santo nome santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Assim como os serafins entoavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Louvado seja o santo nome. Quando retornamos à casa do Pai, os anjos festejam, os anjos se alegram. Somos bem-aventurados por reconhecer a dependência do Pai. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu, assim como eu e você. Mas como assim pobres de espírito? Porque nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Bem-aventurados os pobres de espírito, eles é o reino dos céus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Tomar uma água. Quando reconhecemos a dependência total do Pai, quando reconhecemos a nossa insignificância, quando reconhecemos que não somos nada sem Ele, nos prostramos aos seus pés, Ele fala: filho. Ele reconhece o seu verdadeiro arrependimento, e começamos a receber as bênçãos do Senhor através da nossa obediência. Começamos a receber aquilo que estava parado, aquilo que havíamos deixado para trás por puro orgulho. Começamos a receber aquilo que nós chamamos de bênçãos divinas. Não é somente bênçãos materiais, mas eu posso concluir: as maiores bênçãos são as espirituais, porque buscai primeiramente o reino dos céus, e das demais coisas nos serão acrescentadas. Servimos a Ele não porque Ele nos pode dar um carro, uma casa, uma estabilidade financeira, mas servimos a Ele porque Ele nos traz a paz e nos dá o acesso a Deus, ao trono.
a salvação. Através de Jesus nós conseguimos as melhores coisas que o ser humano não pode ter, que é o direito à salvação. E muitas das vezes nós indagamos as pessoas, falam: nossa, eu faço de tudo, eu faço isso, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço de tudo, mas eu não consigo receber tal bênção, e se entristece com o Senhor. Quanta ingratidão! Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. João 3,16, quando analisamos, nós vamos ver o real propósito que o Senhor Jesus morreu na cruz. Não foi para nós termos um bom emprego, uma boa estabilidade financeira, não foi para que a gente pudesse ter o melhor carro, o carro do ano, não foi. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi para isso que Ele pagou um preço que nem eu, nem você poderia pagar. E Ele foi lá e pagou. E você tem, através dele, o acesso ao Pai, a sua salvação. Preço de cruz que muitas das vezes não damos o seu devido valor. Quanta ingratidão, quanta ingratidão da nossa parte. Às vezes somos cegos, não vemos as bênçãos que Deus nos dá sem nós merecermos. E se Jesus não nos dá algo que nós queremos, ficamos entristecidos, não queremos ir na igreja, não queremos até mesmo nem orar. Na verdade, Jesus não me deu um carro novo. Não, eu queria um emprego em tal lugar. Não, meu Deus do céu, eu faço isso, faço aquilo. Por que eu vou na igreja? Não, Jesus está brincando com minha cara. Não foi para isso que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, meus irmãos. Foi para que eu e você tivéssemos direito à salvação eterna. Aleluia. Sejamos sábios, meus queridos. Sejamos mais prudentes. Sejamos mais cautelosos, até mesmo com as nossas orações. Que às vezes as orações que fazemos, Deus não ouve. Deus não escuta a oração de qualquer não. E às vezes aquilo que pedimos é algo que nos trará uma maldição lá na frente. E murmuramos contra Deus. Mas Ele é onisciente. Ele sabe que se Ele te entregar, você vai se desviar. Ele sabe que se você tiver aquela bênção naquele momento, você vai jogar tudo para o ar e vai se distanciar dos seus caminhos. Mas quando Jesus quer te dar algo, Ele te capacita, Ele te molda. Ele não te dá simplesmente do dia para a noite.
Ele vai te capacitando, Ele vai permitindo situações vendavais para você amadurecer o teu espiritual. Ele vai permitindo coisas que aconteçam para você enxergar que tem que haver mudança na sua vida. Quando a rebeldia por parte nossa, querer receber algo e murmurar contra Ele, mas saiba que no tempo dele você vai receber. Mas para isso, Ele vai te capacitar. Porque se Ele te entregar algo que tu queres agora, você vai esquecer do Pai Celestial. E Ele não quer que você se distancie dele. Ele quer um servo fiel e grato a Ele pelas suas bênçãos. Ele quer um servo fiel que reconheça que não é nada sem Ele. Ele quer um servo fiel que, por onde for, não tenha vergonha de falar: foi Deus que me deu. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando o filho pródigo chega a uma festa, o outro filho até tem um ciúme e fica entristecido. Fala ao pai: olha, eu nunca desapontei, eu nunca fiz nada que fosse contrário à tua vontade, e tu nunca me deste pelo menos um bezerro para que eu possa me reunir com os meus amigos. É normal, somos seres humanos, é normal esse pensamento do outro filho, que nunca havia saído da presença dele, e questiona o pai por que nunca ter dado algo, um bezerro para ele poder festejar. E o pai diz no versículo 31: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Estava lá, não fez porque ele mesmo não queria. Não, aquele ciúme não tinha o porquê. Ele deveria se alegrar porque o teu irmão havia retornado à casa do pai, e ele se ciumou e ficou chateado. E quantas pessoas na casa de Deus não se alegram pela volta do seu irmão? Quantas pessoas até mesmo fazem orações contrárias? Ah, não, tem fulano ali, não tem alguém na igreja. Eles não aceitam a volta do teu irmão à casa do pai, se enciumam por coisa tola, coisa sem sentido. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que nós sejamos mais prudentes nas nossas escolhas, como nessa parábola. O filho tomou a tua péssima decisão, que é abandonar tudo e viver uma vida dissolutamente, achando que estava ganhando. Afinal, ele estava cometendo o teu pior erro. Que nós sejamos mais prudentes nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, pois somos fracos, somos seres humanos, e dependendo da tua escolha, da tua decisão, pode levar você à ruína, até mesmo a desviar da casa do Pai. Deus não quer nem para mim e nem para você
Tem pessoas que no seu alto complexo de orgulho, ele diz: não, eu tenho tantos anos de crente, isso nunca vai acontecer. Tolice pensar isso, meus amados. Satanás, ele age na sua fraqueza. O que há de mais fraco em você, ele vai te mostrar coisas bonitas para você se distanciar da casa do Pai. Ele sabe o meu ponto fraco, ele sabe o teu ponto fraco, e é daquilo que ele vai trabalhar para tentar tirar você da presença do Pai. Ele vai trabalhar de todas as formas para tentar distrair você, e no seu ato de distração você se escorrega. Assim como Asaf no Salmo 73, ele no verso 2 diz que quanto a mim, os meus pés se escorregaram, pouco faltou para que me distanciasse. Por que ele escreveu isso? Porque ele começou a ver coisas, a prosperidade na vida do ímpio era a fraqueza dele, quase o fez desviar. Mas aí, quando ele encontra o Pai, ele vai à casa do Pai e vê o final da vida dos ímpios, ele enxerga que tudo o que o ímpio tem sem o Senhor Jesus não é nada. Todos os caminhos que os ímpios percorrem os levam à morte. Não somente a morte física, como muitos acham, mas a morte espiritual. A morte espiritual que você não consegue nem ao mesmo orar ao Pai. A morte espiritual que você não consegue nem ao menos passar em frente a uma calçada de uma igreja por tão pouca fé que tu tens. Louvado seja Deus. Pois em Jeremias 17, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Aquilo que pensamos fazer que está certo, sem a consulta do Pai, pode ter certeza que lá na frente terás uma consequência não muito boa para você. Aquilo que tomamos de decisão sem consultar antes a Deus, pode ter certeza que você pagará o preço. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi exatamente isso, meus amados irmãos, o que aconteceu com o filho pródigo. Tomou uma decisão de cabeça fria, tomou uma decisão que achava que era a coisa melhor a se fazer, mas mal sabia ele o que estava esperando no mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque nada neste mundo pode substituir a presença de Deus. Não quero ser extenso, eu agradeço ricamente a oportunidade que o Senhor me concedeu para estar entregando a mensagem aos irmãos. Espero que esta mensagem tenha falado não somente comigo, mas com os amados irmãos, que refletimos nessa mensagem, levamos para casa, que meditamos nela, que seja algo que não somente fique aqui dentro da igreja, mas que levamos conosco para nossos lares, que meditemos nela, pois eu tenho certeza que falou com alguém aqui.
aqui nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu queria fazer uma oração que colocamos sobre os pés. Vamos fechar os nossos olhos e conversar com o Pai Celestial. Pai Santo, Pai querido, te agradeço, Senhor Jesus, pelas bênçãos sobre o derramado aqui nessa noite. Bem sabemos, ó Pai, que o Senhor se faz presente desde ao abrir aquela porta. Pai amado, que esta palavra venha de encontro aos corações necessitados aqui nesta noite. Que essa palavra, Senhor Jesus, não retorne vazia, que adentre em nossos corações. Oh Jesus amado, Pai amado, te agradeço por essa oportunidade que me deste para estar levando, Senhor, a tua palavra, a tua igreja. Pai Santo, Pai Celestial, te agradeço pelas bênçãos incontáveis. Amém. Sejamos mais prudentes, sejamos mais sábios nas nossas escolhas, pois assim como o filho pródigo, em sua péssima decisão de querer achar que estava levando vantagem, estava sendo conduzido a um caminho de morte. Que sejamos mais sábios e consultemos ao Pai Celestial que nos ouve. Que sejamos mais sábios para que não possamos cair. E eu agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos em nome de Jesus. O irmão Rodrigo já orou. Aleluia. Preste atenção aqui que o Senhor está falando ainda conosco. Aleluia. O Senhor conhece o nosso coração.